Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 17 e verso 5. Números capítulo 17 e verso 5. Amém? Todos encontraram? Números 17, verso 5, diz assim: o cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim, não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Eu vou ler e você vai repetir. Diga comigo: o cajado daquele que eu escolher florescerá. Amém? Baixa a tua cabeça. Eterno, é com temor e tremor que te adoramos essa noite. Te louvamos, clamamos, falamos do nosso amor por Ti, e de várias formas já te sentimos aqui. E eu sei e reconheço, Pai, que o culto é para a Tua honra e glória. Não tem a ver com os nossos sentimentos, não tem a ver com aquilo que nós pretendemos receber, tem a ver com o que nós viemos entregar aqui hoje. Nós temos aprendido, Pai, ao Teu lado, debaixo da Tua potente mão, que aqueles que estão debaixo da Tua sombra estão seguros. Então, Espírito Santo, se nada fosse dito aqui hoje, se nenhum milagre acontecesse nesse lugar aqui hoje, o culto estava completo, porque te adoramos, porque te bendizemos, porque te exaltamos. Mas, se é da Tua vontade, se há, Espírito Santo, um desejo Teu de nos edificar para um novo nível, fala conosco, Pai, de uma maneira em que a Tua igreja possa Te entender, Pai, porque as minhas limitações são muitas, mas me ajuda a ser claro naquilo que Tu queres. É o que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Você pode sentar. O livro de Números é um livro histórico, é um livro íntimo, esclarecedor, é um livro que quem ama ler a Bíblia encontra nele Jesus, do primeiro verso ao último verso, mesmo sem o nome Jesus aparecer de forma clara. Como é extraordinário ler textos que remontam a história de um povo que durante séculos tinha tudo para perder sua identidade, sua língua, sua adoração, sua cultura, mas que Deus, no seu cuidado, no detalhe, não deixou que nada se perdesse. Existem línguas que há 100 anos atrás eram faladas e hoje são chamadas de línguas mortas. O latim é um deles. Você não vai para lugar nenhum nessa terra em que a língua oficial é o latim.
ainda se sabe falar ela. Mas as pessoas não se comunicam mais assim. Agora imagina, você ser escravo centenas de anos e não perder língua, não perder forma de culto, não perder a porção inicial do que Deus tinha se revelado para um povo. A gente só consegue viver isso debaixo do milagre. Hoje, eu e Cléo tivemos um momento saudosista de quando nos conhecemos e como nosso namoro começou. E ela começou a contar coisas que eu disse, que eu fiz, que eu agi, que eu não lembro mais. E fiquei pensando, disse, meu Deus, onde é que eu estava nessa hora? Porque ela está falando de mim, né? E por que eu não lembro? Nós nos conhecemos, eu tinha 13 anos. Não começamos a namorar quando eu tinha 13 anos, mas segundo ela, eu a paquerava com 13 anos. Eu não lembro disso. Então, se eu não lembro, pode ter sido um sonho que ela teve comigo, uma revelação. Mas eu acredito que foi verdade. Mas eu não lembro dessas coisas. De algumas coisas, eu lembro de fatos específicos. E olha, que esse ano eu vou completar 41. Então, não faz tanto tempo assim, né? Foi ontem. Imagina, você está escravo, preso, sendo mão de obra em um país, em uma nação, que se Deus não tivesse intervido, teria governado o mundo, o Egito. E mesmo com tudo isso, o projeto inicial não se perdeu. Como é o nome disso? Milagre. O livro de Números mostra isso. Ele remonta a construção do caráter de um povo que precisava entender quem era o Deus que tinha libertado eles do Egito. Em outro momento, aqui na igreja, eu falei sobre a diferença entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Foi o evangelho da salvação que nos trouxe aqui. Foi o evangelho da salvação que em algum momento a gente levantou a mão e disse, eu aceito. Só que ao aceitar Jesus, agora a gente foi inserido no reino de Deus. E o reino tem a ver com o que eu estou servindo. O reino tem a ver com quem eu tenho discipulado, quem está me discipulando. O reino tem a ver com a minha posição no trabalho que eu tenho. O que é que eu sou na minha família. O reino tem a ver com como as pessoas me veem e como eu realmente sou. E eu espero que seja a mesma pessoa. Eu espero que como as pessoas te vejam, seja exatamente o que você é. No capítulo 17, isso aqui é o final de uma história de um chamado de Deus. No capítulo 16 de Números, Deus fala com um homem chamado Moisés. E quando Deus fala com Moisés, Deus diz, eu estou separando alguém para ser sacerdote no meu povo. E qual era a função de Moisés? Moisés era o legislador, Moisés era o governador, Moisés era o profeta, Moisés era aquele que tomava conta da criança, mas Moisés também era aquele que tomava conta do ancião. Moisés era o pastor daquele povo. Só que, com toda a gestão daquela mistura, aprove a Deus separar uma pessoa exclusiva para adoração. E Deus escolhe, separa quem Ele quer. Eu sou um exemplo disso. Na minha árvore genealógica, em algum momento, pode ter tido algum pastor. Eu não conheço. Eu não sou de uma linhagem de pastores. E nem tampouco a minha família tem uma história de cristãos de muitos anos.
não começou em mim. Eu tenho tios que servem a Deus com honra, com alegria. Tem pessoas da minha família que servem ao Senhor, mas no meio das tribos, nós seríamos a menor. Porque Deus escolhe quem Ele, por isso que Ele escolheu a mim. Por isso que Ele escolheu você. Não que Ele não possa, no meio dos grandes, tirar alguém e fazer dele alguém grande. Algum problema com isso? Eu não tenho. Mas às vezes Ele resolve surpreender. Pegar os improváveis. E com esses improváveis, realizar coisas extraordinárias. Moisés era a representância de Deus na terra para aquele povo. Aí o que é que Deus faz? Deus chama o irmão dele. Como era o nome do irmão dele? Arão. Glória a Deus, nós somos uma igreja que lê a palavra de Deus. Arão foi escolhido. Ei! E alguém disse: puxa, 12 tribos, cheio de gente valente, repleta de pessoas que saíram do Egito no mesmo tempo que Moisés. E por quê? Que o sacerdócio tem que ser o irmão dele. Isso é despotismo, né? Só escolheu ele porque é irmão dele. Só escolheu ele porque anda do lado, assim, é amiguinho. E pense numa coisa que tem tudo para dar errado: escolher pela amizade. Como é perfeito quando você tem um amigo ao seu lado. E glória a Deus que nós somos uma igreja de amigos. Eu glorifico a Deus por isso. Mas o chamado de Deus não tem a ver com você ser meu amigo. O chamado de Deus tem a ver com o quanto que você está disponível para viver o que Ele quer que você viva. E sim, o Senhor vai trazer amigos para a tua história. Quantos creem? Mas vem inimigos também. Eu preciso dizer isso porque alguém fica frustrado. Não, mas quando eu não servia a Deus, todo mundo era. E agora tem pessoas que me olham de um jeito, me tratam de outra forma. E você esperava o quê? Se o teu líder, e estou falando de Jesus, que deveria ser amado, adorado, venerado, foi crucificado, e você se acha que está na posição superior a ele? A gente deveria, nos momentos de perseguição, fazer sabe o quê? Estou parecendo com o meu líder, estou parecendo com o meu Senhor. Ei, agora a minha história começou. Nós cantamos: coloca tuas marcas. E que marca é essa? Se eu só recebo os aplausos. E que marca é essa? Que eu só recebo as coroas. Às vezes é com os espinhos que quem está do nosso lado vai perceber: como é que pode, com tantos espinhos, continua prosseguindo para seu alvo? Quem se sente observado aqui? Levanta sua mão. Isso não incomoda? Seja verdadeiro, sim ou não? Não tem problema se você disser que sim, não tem problema se você disser que não. De novo, quem se sente observado aqui? Quem se incomoda com isso? Quem não se incomoda com isso? Você tem escolha se as pessoas vão te observar ou não? Não, você não tem escolha. Então sabe qual é a minha escolha ao ser observado? Que vejam Ele. Porque se querem puxar o meu tapete, estão puxando o tapete de alguém que se parece com Ele. Se querem me elogiar, sabe o que vão ouvir de mim?
Ah, você está me elogiando porque você está vendo ele. Porque se você vê a mim, eu sou falho, eu sou limitado. Mas o que você está vendo de melhor em mim é ele. Os meus defeitos sou eu mesmo. Leandro Carneiro da Cunha, 20 de setembro de 1983. Esse é meu chassi. Começaram a observar Arão e dizer: não anda como sacerdote, como se já tivesse visto um sacerdote. Não fala como sacerdote. Não tem nem jeito para isso. No nosso meio tem príncipes. Escolhe um de nós. Porque o inimigo não tem essa, né? De lançar certas palavras que até tem lógica. Porque quando é totalmente fora de lógica, a gente diz: esse é o inimigo. Mas quando tem alguma coerência, a gente fica: não é mesmo? Em 2018, nós descobrimos, porque é uma coisa que está na internet, mas não é porque está na internet que a gente sabe, que devido ao fato de Cleo ter câncer, ter tido câncer, haviam direitos. E a gente começou a procurar. Uma médica chegou e disse: você tem direito a isso, isso, isso e aquilo. E um dos direitos é um desconto para comprar carro. Aí nós, coisa boa, vamos atrás desse negócio. O primeiro passo tinha a ver com ir em algum lugar da Receita Federal. E quando ela chegou lá, foi conversar com uma pessoa. E a pessoa disse: olhe, veja bem, é possível, mas é muito difícil. Eu já voltei, ela veio me dizer: a mulher disse que era possível, mas era bem difícil. Eu disse: glória a Deus. Porque se fosse fácil, não era para a gente, que a gente é crente. Quem aqui as coisas são fáceis para ele? Se levantar a mão, no final eu tenho 2 horas para conversar com você. Me dê uma mentoria sobre coisas fáceis. O negócio é apertado, é difícil, é complicado, não é? Aí se foi a primeira entrada: olha, é possível, mas é muito difícil. Aí passou uns documentos aí. Olha, é mais ou menos 1 ano para você. Eu fiz: Jesus, é mais que um filho para poder. Eu não estou apressado. Na época eu tinha um Polo pentecostal. Que eu tinha herdado do meu sogro, inclusive. Eu tinha um carro, eu vendi o carro para comprar outro carro. Aí Cleo teve câncer, eu gastei o dinheiro. Sobrou um pouquinho. Aí eu disse: vou comprar outro carro. Esse pouquinho dá. Aí a gente assumiu a igreja. Aí eu olhei assim, estava faltando um caixa. Eu disse: seria tão bom um caixa ali. Aí eu fui lá e comprei. Eu disse: seria tão bom um equalizador. Eu fui lá e comprei. Seria tão bom um amplificadorzinho. Eu fui lá e comprei. Aí quando foi um dia, eu disse: está faltando os cabos. Aí não tinha mais dinheiro. Aí um dia a Cláudia disse: olha, aquele dinheiro do carro. Eu disse: gastei. Com o que? Eu disse: o caixa, equalizador. Ela: e agora? Eu digo: e agora que glória a Deus por tudo. Do teu Polo, do teu pai? Ai, pense num Polo para dar problema. Jesus, quase que eu me mudo para o Polo Norte por causa dele. E eu fiquei lá com o Polo feliz. E passou mais de 1 ano e não se resolvia não. Aí algo aconteceu, deu certo. Nós fomos lá. Quando chegou lá de novo, outra pessoa disse: escolha o carro. Eu disse: minha gente, eu passei 1 ano andando de Polo. Vez por outra eu estava na oficina. Eu já estava querendo vender o carro, o cara da oficina, tanto que o carro estava lá. Eu escolhi na lista dos carros aquele que eu podia pagar a parcela, porque ia ficar baratinho. E um carro que eu gostei. Aí a pessoa disse assim para ela: não escolha esse carro não, escolha o inferior. Aí ela perguntou: por quê? Ele disse: não, porque isso aqui é luxo. Eu falei: como assim? Esse não vai ser aprovado. Aí ela vem: Cléo, a gente vai ter que escolher isso. Por quê? Eu disse: não, porque era luxo isso aqui. Eu disse: era. É ela que aprova, é? Ela fez: não, é isso aqui, ó.
Eu assinei o papel e disse, pode levar para ela entregar lá. Eu não podia entrar, porque senão eu já tinha resolvido na hora. Aí ela voltou e disse, esse aqui, olha, não vai aprovar. Eu disse, não, mas é esse aqui que vai. Se não aprovar, depois eu vejo. Passou um tempo. Quando passou, chegou. Eita, aprovou. Foi o primeiro carro que nós compramos novo. Nunca tive um carro novo na minha vida e não tenho nenhuma ambição e nenhum problema com isso. Mas foi o primeiro. E quando eu entrei no carro, eu toquei nele assim e fiz. Atrás saiu ferrugem e vai roer. Mas o que eu estou sentando aqui é resultado de posicionamento de quem crê. Deixa eu te explicar uma coisa. Para de dar ouvido às vozes que estão ao redor. Para de colocar sob teu propósito o que deu errado na vida, no posicionamento dos outros. A porção de Deus não está sobre Paulista. A porção de Deus não está sobre Arthur Lundgren e não. A porção de Deus está sobre você. E não é porque deu errado para o teu tio, para a tua tia, para o teu irmão, para a tua irmã que vai dar errado para você não. Com você é diferente. Ou você não sabe que tem um pai que cuida de você? Moisés foi questionado. O homem que deu a vida por aquele povo foi questionado. Você escolheu seu irmão. Ele não tem nenhuma habilidade para isso. Escolha outro. Escolha um de nós. O que Moisés fez? Foi chorar? Não. Moisés foi se lamentar com alguém. No capítulo 16, diz que Moisés foi buscar a Deus. Eu vou dizer de novo. Moisés foi buscar a Deus. Eu vou dizer a terceira vez, porque você precisa lembrar o que você vai fazer quando for afrontado. Moisés foi buscar a Deus. Porque existem formas de você reagir a uma afronta, mas nenhuma delas é mais poderosa do que você buscar a Deus. Você pode pegar sua rede social e botar assim, hashtag chateado com quem me machuca. Ou você pode colocar assim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ou você pode só começar o dia dizendo o seguinte: a Ele honra, glória e louvor. Porque as aflições elas vêm, mas aqueles que creem e esperam no Senhor renovarão as suas. É qualquer um que renova a força? É quem espera no. É quando eu pego a minha força de resolver e boto ela para dormir. Diz, fica aí. Porque a minha força se renova quando eu espero no. Arão foi conversar com Deus, ele foi orar. Até porque ele não tinha chegado até ali por competência própria. Ele tinha chegado ali porque o Senhor tinha levado ele até aquele momento da vida dele. E quando ele conversa com Deus, o Senhor dá a ele uma estratégia. E nessa estratégia, a primeira coisa que Deus fez foi tirar da vida dele quem estava impedindo que o propósito se cumprisse. Isso é bem forte, viu? Deus tirou da vida de Moisés quem estava impedindo que o propósito se cumprisse. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus nos tira de lugares. Você está pronto para isso? Às vezes Deus tira pessoas do nosso lado. Ele já fez isso comigo algumas vezes. Dói. Dói porque quando a gente convive com alguém, a gente começa a fazer planos com esse alguém.
é com um amigo, é com um vizinho, é com um colega de trabalho. Eu não acredito que ninguém entra num trabalho, primeiro dia, dizendo assim, vou passar só 3 dias aqui e vou embora. Ele começa a se projetar, né? Eu vou passar um tempo, daqui a pouco eu vou estar com 10 anos, daqui a pouco eu vou estar com 30, daqui a pouco eu estou aposentado, a gente vai se reunir num lugar e vai comer juntos. Eu vou crescer aqui dentro, sim ou não? Só que quem ora é guardado. E quem é guardado porque é protegido. Então talvez você tenha trazido para cá hoje o lamento porque o Senhor tirou alguém da tua história. Eu quero te convidar a começar a celebrar, porque se Ele tirou, é porque o Senhor quer acelerar o teu processo. Se o Senhor tirou, é porque Ele quer acelerar o teu processo. Primeira coisa que aconteceu depois que Moisés orou, Deus tirou do lado dele que os opositores, quem estava impedindo de acontecer. Ficou só quem? Ficou a massa de manobra, aquele que nem tinha essa opinião contrária, mas que ouviu e disse, é isso aí mesmo. Porque tem uma galera que é assim, não é que ela é do mal, não é que ela é opositora, mas quando tem um cabeça dizendo é. Quando alguém disse assim, isso aqui não é preto, isso aqui é vermelho. Vermelho. Eu não faço experimentos sociais em sala de aula, não. Mas às vezes por outro, gente, isso aqui dá quanto? O povo fica olhando para, bora gente, quanto? Alguém quer arriscar? A pessoa faz 5. Tem certeza? Não. Tem certeza? Vai desistir? Ele disse, vou desistir. É 5. Oxe, por que o senhor me deixou em dúvida? Porque você tem que ter certeza. Aí depois que eu digo que está certo, eu sabia, eu disse, o senhor não viu. Já viram isso? É que você dá um ponto, né? Diz assim, ó, que o primeiro que fizer, eu dou um ponto. Aí ninguém vem. Quando eu faço, 5. Oxe, eu fiz, o senhor nem viu. Eu disse, mas eu estava esperando aqui. O senhor não me esperou? Isso o resto da vida, mais 6 meses? Quem são essas pessoas? Os que são movidos pela opinião dos outros. Esses têm muitas chances. No capítulo 17, Deus deu chance a quem só estava indo nas águas dos outros. É o famoso, você não é todo mundo. Mãe, eu vou para a festa. Vai não, todo mundo vai. Você não é? Seu nome é todo mundo. Quem já ouviu isso? Poxa, vocês foram criados lá em casa, viu? Existe uma fábrica que todas as mães passaram, né? E nessa fábrica vem uma etiqueta, diga isso. É ou não é? Eu também acho isso. Eu sinto isso. Eu sentia mais, né? Hoje eu sinto um pouco menos. Mas eu vejo isso em Cléo também. A fábrica foi a mesma. Aí quem se achava todo mundo, o Senhor deu uma chance. Eu vou mostrar para vocês a quem vocês vão seguir. No capítulo 17, verso 1, o Senhor dá as instruções. Veja as instruções. Verso 2, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal uma vara, um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Quantos bordões? Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. Só que no cajado de Levi, escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Vamos entender o seguinte: nos cajados eram escritos o quê? Volta para o verso 2.
fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem quantos bordões? Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio. Veja que interessante. Da tribo de Rúben, veio alguém com cajado, disse: que cajado é esse? Da tribo de Rúben. Aí colocou o nome do representante da tribo de Rúben, Eric. Da tribo de Zebulon. De quem é essa tribo? Zebulon. Botaram o nome o quê? Patrick. E saíram colocando o nome nas tribos. Até porque eles não disseram isso, né? No nosso meio. E por que eu escolhi Zebulon para Patrick? Um nome bonito, Zebulon. Não é bonito, meu filho? Não. Bonito é o significado. Vou deixar você pesquisar. Aí, só que na tribo de Levi, quem foi que escolheu o nome? O Senhor. O Senhor disse: nessa tribo, o nome que vai aparecer aí é o nome de Arão. Vamos lá. Quem foi que escolheu os líderes das outras tribos? O povo. Eu vou dizer, você vai repetir, certo? Você vai me responder. Quem foi que escolheu o nome do representante das outras tribos? Quem foi que escolheu o nome que estava na vara de Levi? Haviam 11 varas. Com o nome de quem? Que o povo escolheu. E só uma que quem escolheu o nome foi? Eu nem preciso terminar a escolha para dizer quem venceu, né? Porque o nome de Arão quem escolheu foi? O nome de Patrick quem escolheu foi? O nome de Eric quem escolheu foi? O nome de Neto quem escolheu foi? O nome de Cleo quem escolheu foi? O teu nome quem escolheu foi? Aí você está tristinho porque alguém não te escolheu. Porque fizeram uma festa e te deixaram fora. Porque vai ter uma reuniãozinha de uma pizzaria no final do culto aqui. E se não me chamar, está disciplinado. Aí você está tristinho. Quem foi que escolheu o teu nome? Se eu não te perceber, quem está te percebendo? Se o teu líder não está te vendo, quem está te vendo? Se a tua família não te valoriza, quem é que te valoriza? E Ele é suficiente. Na tribo de Levi, coloca o nome de Arão. Qual foi o nome que botaram? Arão. Aí o Senhor fez uma promessa, disse o seguinte: olha, você vai pegar essas varas e vai plantar elas no pé da arca. Que terreno! Nesse tempo o pessoal estava ainda num processo migratório. O solo era fértil, mas por estar na tenda, possivelmente ele era arenoso e seco. O solo do deserto é fértil, mas não tem água. E saíram plantando lá, 1, 2, 3, 4, todas as varas. E no meio daquela vara tinha uma que tinha o nome do escolhido de Deus. Como é que era o chão? Como é que era o solo ao redor da arca? A arca era colocada no chão. Era areia ao redor. Tinha um lugar do sacrifício. Eu consigo imaginar, sabe, aquele lugar, o Santo dos Santos. E alguém chegando, ó, e vara. O que ele fez depois de deixar as varas lá? Foi embora. Porque quem descansa no Senhor, cumpre o que o Senhor mandou. Quem confia no Senhor, se o Senhor mandou fazer, Ele faz. Mas é a última vez, porque eu vou fazer, porque vão me tirar amanhã, Ele faz. Não, mas estão me perseguindo, mas não, Ele faz. E se der errado, Ele faz. Qual foi a promessa que o Senhor disse? Olha, vamos voltar lá.
foi o verso que eu li. Verso 5. O cajado daquele que eu escolher, esse... Qual a palavra está escrita ali? É ou não é um milagre extraordinário? Uma vara seca, plantada num solo seco, de um dia para o outro, voltar a viver e gerar flores. É ou não é? Em algum momento está dizendo nesse texto aí, que era para gerar frutos. Procure. Só disse que era para fazer o quê? O milagre já seria extraordinário se aquela vara gerasse flores. Já seria surpreendente se aquela vara gerasse uma folha. Imagina flores. A vara foi deixada lá e eu quero dizer que naquele tempo, dentro da arca, havia alguns elementos. Um deles era a tábua com os mandamentos. Amém? 3 coisas a arca transportava. A primeira que eu quero falar são os mandamentos. Diga, mandamentos. A vara foi plantada diante da presença de Deus, diante da lei de Deus, diante do que representava Deus aqui na terra. No dia seguinte, lá vai Moisés. Primeira vara, seca, do jeito que ele botou. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, seca. Não tinha vento ali, mas... sei lá, vamos imaginar que uma vara daquela caiu. Aí tinha uma vara que estava lá. Qual era o estado dessa vara? Como é que ela estava? Ela estava com folhas. Ela estava com flores. E ela estava com frutos. Qual foi a promessa de Deus? Que a vara deveria gerar flores. Mas o que se cumpriu? A vara gerou folhas, flores e frutos. Vamos de novo? A vara gerou o quê? Folhas, flores e frutos. Porque quem está disposto a florescer sabe que vai gerar frutos. Não tem sentido o Senhor fazer você florescer se você não está disposto a gerar frutos. Não tem sentido a gente vir para um culto de quinta-feira do clamor, adorar, 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 e depois sair daqui dizendo: ah, que momento maravilhoso, que aroma de adoração, ah, que lugar que o Senhor me preencheu. Ei, depois das flores vem os frutos. O Senhor te trouxe hoje aqui para você florescer. Só que florescer não é o fim do estágio. Florescer é só o meio. Se o Senhor está fazendo você florescer hoje, é porque o próximo passo é gerar frutos. Arão estava onde enquanto isso acontecia? Esperando a promessa se cumprir. Não, de novo. Onde é que Arão estava enquanto isso acontecia? Esperando a promessa se cumprir. Mas o nome dele estava na vara lá, ó. Quando Moisés saiu, na vara de Rubens, seca, estava escrito Rubem e o nome do representante. Na vara de Zebulon estava escrito o quê? O nome de alguém. Estava seca. Mas na vara de Levi estava escrito o nome o quê? Arão.
Aí Arão disse: olha as folhas, olha os galhos, olha as flores, olha os frutos. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Que aquele que ele escolhe está disponível para viver a sua escolha. Vai gerar frutos que alimentam, 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 alimentam. E talvez alguma coisa aconteceu e você parou de gerar flores. E talvez alguma coisa aconteceu e você deixou de gerar frutos. Mas ainda bem que você está plantado hoje no lugar certo. Quem está plantado diante da arca gera flores e coloca de novo o verso 5 para mim. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim, não deixarei chegar até mim as. Então, quando você floresce, a murmuração acaba. Sabe o que isso quer dizer? Que todos os teus opositores vão se calar quando você florescer. Isso tem que ser uma chave, entendeu? Só tem um jeito de calar a murmuração dessa terra, sabe o que é? Floresça. Porque enquanto você ficar tentando revidando, tu continua sendo uma vara seca. Enquanto você ficar chateadinho, tu continua sendo uma vara seca. Enquanto as pessoas te ferirem com palavras, você vai continuar sendo uma vara. Mas no dia que você florescer, meu amigo, as murmurações se acabam. Pastor, e o que é florescer, hein? Eu não sou muito entendido em flores. Eu sou mais entendido em macaxeira, inhame, batata. Mas eu já plantei maracujá. Maracujá da flor. Você planta o maracujá e dá aquela rama, né? Tem que fazer uma cerquinha, um negocinho para ele. Senão o maracujá fica no chão e a formiga corta, você perde o maracujá. Tem que estar empedurado. Aí você vai lá, se tem alguma erva daninha, você tira. Se está com alguma praga de algum bicho, você coloca um veneninho para poder afastar. Tem que tomar conta ou não tem? Até que num belo dia, você chegando, sente o cheiro, o aroma. Meu pai, não sei o que ele tinha com esse negócio de plantação, ele entendia demais. Aí falava, ó, daqui a 2 semanas a gente vai lá, vai estar com flores. A gente ia, ele, assistindo o cheiro, eu fiz de quê, pai? Ele, a flor. Se o senhor está no meio do mato, sentindo o cheiro de flor, de maracujá, ele. Ó. Porque flor gera aroma. Não. O negócio está meio devagar hoje, né? Aroma, você sente ele com os olhos abertos ou fechados? Ou não depende disso? Depende de estar com os olhos abertos ou fechados? A terra está sentindo falta do teu aroma. Vara seca não tem aroma. Mas florescido tem aroma. É a atmosfera que muda, porque quem chegou foi escolhido de Deus. Porque quem chegou não se envolve com fofoca. Porque quem chegou, se tem uma crítica para fazer a alguém, vai fazer pessoalmente. E vai fazer com amor. Ele gera aroma. Por que que os animaizinhos, as abelhinhas vão para as flores? Porque sentem o... Por que as pessoas são atraídas para conversar com você? Porque você gera... Mas às vezes eu estou tão cheio de mim, né? Tão cheio de armas para me defender, que ao invés de exalar eu exalo mau odores.
Você foi chamado para florescer. E quem floresce gera o quê? De novo, quem floresce gera o quê? Tá bom. Então, a primeira coisa é que se eu floresci, eu preciso gerar aroma. Segunda coisa, eu acho que isso fecha. Tá bom. A flor é um anúncio de que algo vai acontecer. O quê? Oi? Que os... não é. Se floresceu, tem que ter o quê? Os frutos são imediatos, sim ou não? Leva ou não leva um tempo? Sabe o que são tuas flores aqui? As tuas flores são os dons, as tuas flores são os talentos, a tua flor é o teu chamado, a tua flor é aquilo que tem ardido no teu coração, a tua flor é aquilo que Deus já disse que você vai viver, você precisa estar firme para viver. Sabe o que são teus frutos? Alguém pode pensar que o teu fruto talvez seja o carro que você vai comprar, que o teu fruto talvez seja a liderança que você vai ter. Os teus frutos são os filhos que o Senhor vai resgatar através de você. Fica de pé. E eu quero declarar que nessa igreja não tem varas secas. Que nesse lugar de adoração só existem varas plantadas diante da arca, e que cada uma delas, florescendo, vão gerar frutos. E você tem que começar a enxergar um dos frutos sendo teu pai, outro fruto sendo tua mãe, outro fruto sendo teu irmão, outro fruto sendo tua prima, outro fruto sendo teu vizinho, outro fruto sendo teu inimigo, teu perseguidor, as pessoas que te afrontam, as pessoas que estão prontas para puxar o teu tapete, as pessoas que estão prontas para deixar você para trás. Se você gerou aroma, você vai gerar fruto. Se você gerou adoração, você vai gerar fruto. Aonde foi que a vara foi plantada mesmo? Na frente da... Diga comigo, arca. 3 coisas estavam dentro da arca depois desse fato. Número 1, a tábua com a lei de Deus. Número 2, uma porção de maná foi guardada lá dentro, dizendo: esta arca representa o Deus que supre. De novo, os mandamentos representavam o Deus que rege, o Deus que dá direção, o Deus que cuida do seu povo. Diga amém. A porção de maná representava o Deus que supre, o Deus que não deixa faltar, o Deus que abre portas, o Deus que alimenta no meio do deserto, o Senhor que faz o impossível. Mas a terceira coisa, essa aí, fecha a palavra de hoje. A terceira coisa que estava dentro da arca era a vara de Arão que floresceu. Sabe o que isso quer dizer? Que é o Deus que escolhe e honra com as suas escolhas. Quem é a escolha de Deus aqui? Foi Deus que te escolheu, levanta a tua mão. Deus vai honrar com a escolha que Ele fez aqui na terra. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser os teus pés aqui na terra, olhar com teus olhos de graça e amor. Só tirar. E ser tuas mãos